Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais um programa Palavra Viva, aqui na TV Candidez, aqui na TV Horizonte, também no nosso canal no YouTube, no canal da Missão Maria de Nazaré. Seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos juntos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós está em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 1 ao 4, e diz assim: Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos introduzas em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor para nós hoje vem nos dizer sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou diante do pedido daquele discípulo para que Jesus ensinasse os seus a orar também. Jesus tinha sempre esse costume de se retirar para orar, principalmente subindo a montanha, estando a algum monte. Era a forma como Jesus tinha de se encontrar com o Senhor. O Evangelho de Lucas aqui retrata essa oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Os outros também, tanto Marcos quanto Mateus, tratam deste Evangelho. Mas aqui é importante nós percebermos que da oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, ela não está exatamente igual. Mas há alguns pontos marcantes no Evangelho de Lucas que ele faz questão de ressaltar. O primeiro é o nome santo do Senhor. Quando nós vamos orar, quando nós vamos rezar a Deus, é importante nós entendermos que nós precisamos nos colocar no nosso lugar. O Senhor, Ele é santo. O seu nome, inclusive esse é um dos mandamentos, não deve ser dito em vão. É santo o nome do Senhor. Por isso, a primeira coisa que nós devemos proclamar ao rezar é que o Senhor é santo, está acima de nós. Ele é maior do que nós e por isso nós humildemente nos recorremos a Ele. O segundo é um clamor: venha o teu reino. É um clamor para que na oração o reino de Deus esteja conosco. E isso é importante porque muitas vezes nós achamos que orar é ir até o céu, ou seja, ir de encontro a Deus. Nós não conseguimos por nós mesmos. É como em Pentecostes. Qual que é a grande questão de Pentecostes? Foi Deus que veio até o povo. Deus que desceu, o próprio Cristo. Cristo desceu para se humilhar, para estar junto à humanidade. O Espírito Santo também veio dos céus sobre os apóstolos. Diferente, por exemplo, daquela história que é narrada no livro do Gênesis, da Torre de Babel, onde o homem queria alcançar Deus pelas suas próprias forças, pela sua própria construção. Não é assim que se chega a Deus. É venha a nós. Não é nós irmos até o reino, mas venha a nós o teu reino. O reino de Deus começa aqui nesse mundo. Por isso que depois que morremos, não há conversão depois da morte. A construção do reino do céu se dá na vida aqui. Ela começa aqui, para que aí possamos então, no céu um dia, vivermos eternamente com Deus. Mas devemos clamar que este reino venha até nós. Em seguida, Jesus ensina para clamarmos o pão de cada dia, o pão cotidiano. E porque muitas vezes nós
insistimos em pedir a Deus aquilo que ainda virá, ou pedimos ao Senhor para realidades que já passaram. O que nós temos é o hoje. O ontem não existe mais, o amanhã não existe ainda. O que nós temos é o eterno agora. Por isso, é clamarmos ao Senhor o pão de cada dia. Lá na comunidade terapêutica nossa, os meninos têm uma frase que eles dizem constantemente, né? Eles dizem assim, só por hoje. O PHN, por exemplo, por hoje não. Por muitas vezes a gente vê, por exemplo, grupos como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, dizer, só hoje estou sóbrio, né? Sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Enfim, é importante compreendermos que quando nós teremos viver a graça de Deus hoje e levantarmos a cada dia com esta disposição, conseguiremos, sem dúvida nenhuma, vencer os desafios, os vícios, os problemas de cada dia com mais facilidade. Por isso, dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Em seguida, vem o perdão. Perdoe os nossos pecados. E essa parte ela é completada com a frase que diz, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, que nos ofende. É importante entendermos isso, meus irmãos. Quantas vezes você já saiu de um confessionário? Você já saiu de um momento onde você se arrependeu do seu pecado, mas às vezes você saiu ainda com aquele peso. Parece que faltou alguma coisa. Talvez o que faltou foi justamente isso. Foi perdoar os que te ofenderam. Não basta queremos pedir o perdão de Deus se nós não perdoarmos quem nos ofende, se nós não perdoarmos aqueles que machucaram o nosso coração. Se nós, quando pedimos perdão a Deus, é justamente para isso, Senhor, perdoar as nossas ofensas, devemos nós também perdoar aqueles que nos ofenderam. O Senhor, em outra passagem do Evangelho, ele diz, se você não perdoar quem te ofende, tampouco Deus te perdoará dos seus pecados. É uma condição. É importante retomar isso. Quais são as 3 condições para alcançarmos o perdão pleno de Deus? O primeiro é pedir. Quem não pede perdão não vai receber o perdão. O primeiro é pedir o perdão. O segundo é arrepender do pecado. E o terceiro, perdoar quem te ofendeu. Então estas 3 realidades são fundamentais para recebermos plenamente o perdão de Deus. Quando você pede perdão a Deus, você também se arrependeu? Ou você, qualquer oportunidade que você tiver de pecar, aquele mesmo pecado de novo, você vai pecar? Falta arrependimento, falta compreender que aquele pecado de fato é ruim e que você quer evitá-lo. Mas também é necessário perdoar as pessoas que te fizeram mal. É uma das condições para alcançarmos a misericórdia plena de Deus. E por fim, o pedido é, não nos introduzas, não permita que caiamos em tentação. Assim termina o versículo 4 deste capítulo 11 de Lucas. Não permita, Senhor, que caiamos em tentação, porque, meus irmãos, tentação todos temos, todos temos. Todos nós muitas vezes somos assaltados por imagens em nossas mentes. Às vezes conseguimos ouvir até o som da voz do inimigo nos levando, querendo levar ao pecado. A tentação, todos passamos por ela. O desejo e o clamor do nosso coração é que não caiamos em tentação. Que o Senhor nos dê a força necessária para não cairmos em tentação. Então, recapitulando aqui essa reflexão do Pai Nosso, primeiro, glorifique a Deus no mais altos céus, Ele é santo. Segundo, venha o teu reino, Senhor. Terceiro, clamar o pão de cada dia. Quarto, pedir o perdão dos pecados, assim como perdoamos quem nos ofende. E quinto, não permita, Senhor, que caiamos em tentação. A oração é a chave para acessarmos o coração de Deus. Por isso, vamos cantar essa canção. Daqui a pouco nós voltamos com mais programa Palavra Viva.
Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra lhe falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a sua salvação. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje.
com mais o programa Palavra Viva. Nós estamos refletindo essa passagem do Evangelho de Lucas, que fala justamente do Pai Nosso, essa oração deixada pelo próprio Jesus a cada um de nós. Quantas vezes rezamos o Pai Nosso? Na verdade, você tem o costume, por exemplo, de rezar o Santo Terço, ou tem o costume de rezar com sua família antes de dormir ou acordar. Então, o Pai Nosso faz parte mesmo da nossa vida e é uma oração muito importante ser rezada diariamente. E aqui eu partilhava no primeiro bloco 5 elementos importantes, pelo menos aqui nessa narrativa de Lucas, da oração do Pai Nosso, que nós precisamos entender que, na verdade, todas as orações que fazemos a Deus, essa oração que, como cantávamos, é a chave que abre as portas do coração de Deus. Não tem outra chave, a chave é a oração. Como acessar a Deus? Se a oração é um diálogo com Ele, é justamente este acesso, a ligação nossa com Deus. Então a chave que abre as portas do seu coração é a oração. Por isso precisamos orar bem, não só orar muito, mas orar bem, porque se a chave às vezes está falhando, não é verdade? A chave às vezes não está acessando, às vezes a chave não é a própria. E claro, né, Deus tem no seu coração aberto para cada um de nós, mas é necessário sim, né, orarmos bem para acessarmos o coração de Deus. E como orar bem? Jesus aqui deixa então pelo menos 5 indicações importantes da oração. A primeira é que devemos glorificar a Deus. Santo é o Senhor, bendito é o teu santo nome. Em primeiro lugar, exaltar o nome de Deus para colocá-lo no seu devido lugar. Muitas vezes nós começamos a oração já pedindo, e é como se nós fôssemos o Senhor de Deus, como se Deus fosse aquele que simplesmente nos atende. Mas em primeiro lugar, Senhor, Tu estás acima, Tu estás sentado no trono, glorificado seja o Teu santo nome, acima de tudo e de todos. Então aqui, o primeiro passo é: Pai, santificado é o Seu nome. Nós, como cristãos, não podemos mencionar ou nos referir ao nome de Deus à toa e em vão. É um grave pecado. Por isso, é necessário, antes de tudo, elevar o nome de Deus. Em segundo lugar, clamar que Deus venha até nós. Eu falava, por exemplo, Pentecostes foi a vinda de Deus até o seu povo. Diferente de Babel, que era o desejo do povo ir até Deus com as suas próprias forças. E por isso ali uma grande confusão dispersou a todos. Diferente de Pentecostes, onde todos falavam idiomas diferentes e se compreendiam. Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade, que nos une, antes de tudo, a Deus. Venha a nós o Teu reino. Depois, o terceiro ponto, dai-nos o pão de cada dia. Orar pedindo a Deus o pão de cada dia é pedir as necessidades de agora, de hoje. Por muitas vezes, é claro que é importante interceder por aquilo que vai acontecer, ser grato ou pedir perdão a Deus por aquilo que aconteceu. Mas antes de tudo, rezar com o agora, com esse momento, apresentar ao Senhor o como está o seu coração agora. O pão nosso de cada dia. O que hoje você precisa? Esta deve ser o foco maior, o conteúdo principal, primordial da sua oração. E depois clamar, aí sim pedir. Pedir o quê? Pedir o perdão. Interessante essa questão do pedir, que há um evangelho muito conhecido em que havia um paralítico que foi levado por algumas pessoas para até Jesus. Inclusive eles subiram até o telhado, você conhece esse evangelho? E depois desceram e foram até o Senhor. Naquele momento havia um cara que era paralítico, não andava. Jesus, então, a primeira coisa que ele faz, aquele homem, é: os teus pecados estão perdoados. E aí o povo se assusta, mas quem ele pensa que é para perdoar pecado? E aí Jesus, então ele diz: se perdoar pecado é muito para vocês, então levanta e anda. Primeiro Jesus cura a alma daquele rapaz. Por mais que a intenção dele fosse curar e para ele poder andar. Só depois Jesus o cura da enfermidade do corpo.
Porque nós precisamos lembrar daquela parte do Evangelho que diz: o que te adianta você ir para o céu, Mateus capítulo 5, você ir para o inferno com as duas pernas, com a saúde perfeita? É melhor ir para o céu faltando uma perna, uma mão, porque depois receberemos o corpo glorioso, mas é a nossa alma. Aqui o que Jesus está querendo dizer é que primeiro a salvação da alma, e que a cura do corpo seja para glorificar o nome de Deus ou para ajudar a alma a se salvar. Por isso é necessário compreendermos que pedir a Deus o perdão é mais importante do que pedir qualquer outra coisa. Porque nossa alma, se não for perdoada dos seus pecados, dificilmente alcançará a vida eterna. Por isso, perdoai, Senhor, os nossos pecados, assim como perdoamos quem nos ofende. E por fim, não nos deixeis cair então em tentação. Primeiro, perdoe os pecados, Senhor, que nós já cometemos. E não nos deixeis cair futuramente no pecado pela tentação que hoje temos. Primeiro clamando a Deus, primeiro, na verdade, pedindo o pão do hoje. Primeiro hoje. Depois o perdão de ontem. E a graça de não cair em pecado amanhã. Esta é a lógica da oração do Pai Nosso. Primeiro colocando Deus no seu devido lugar e pedindo que o seu reino venha até nós. Ou seja, eu coloco Deus acima e depois, reconhecendo que eu estou abaixo, eu peço que o Senhor me envie o seu reino, a sua presença. Depois eu peço o pão de hoje, o perdão de ontem e a graça de não cair em tentação amanhã. Diante dessa lógica da oração, meus irmãos, diante desta lógica da oração, nós precisamos entender que o ponto de partida de uma boa oração é sempre a humildade. A humildade. Um soberbo não é capaz de rezar. O soberbo não é capaz de pedir a Deus algo porque se acha autossuficiente, porque acha que não precisa de Deus. Tem uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, um existencialista, que ele diz: se Deus existe, como posso eu admitir não ser Deus? Se Deus existe, como posso eu admitir não ser um Deus? Ou seja, a prepotência, a soberba tamanha de querer ser o governante da minha própria vida, de decidir sobre a minha própria vida, não permite reconhecer a existência de um Deus acima de mim. Nietzsche era um filósofo ateu que inclusive ousou dizer que Deus estava morto. Tamanha era a sua rebeldia contra a figura de Deus. O curioso é que muitos que são adeptos da sua filosofia não reconhecem, por exemplo, nos seus escritos, no final de sua vida, vão dizer que estava louco. É possível. Mas Friedrich Nietzsche tem uma das orações mais belas, uma das poesias que eu posso chamar de oração mais belas que eu já vi alguém, inclusive alguém que se dizia ateu, fazer. Claro que muitos vão dizer: estava louco, estava louco. São Paulo diz que a loucura dos homens é a razão de Deus. Ele diz algo mais ou menos assim: antes de prosseguir em meu caminho e deixar o meu passado para trás uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti na direção de quem fujo. A ti das profundezas do meu coração tenho levantado altares para que sua voz eu pudesse chamar. E sobre estes altares está gravado em fogo ao Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até agora eu só tenha duvidado. Seu sou eu, o Senhor tem insistido em colocar-me ao teu lado. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo.
Eu quero te conhecer, ó Deus desconhecido. Tu te me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível, mas meu semelhante, eu quero te conhecer, eu quero viver só para ti. Oração de Friedrich Nietzsche. Você acha fácil essa oração na internet, ao Deus desconhecido? Depois você confere lá. Talvez é uma ótima oração para apresentar para o seu amigo ateu, para o seu parente que não crê em Deus. A oração é a chave, meus irmãos, para acessarmos o coração de Deus e alcançarmos dele as nossas necessidades. Por isso convido você a rezar comigo, a tomar em suas mãos e em seu coração essa chave e com essa canção fazermos dela a nossa oração nesse dia e acessarmos o coração de nosso Deus, a porta do seu coração, para que ela abra e nós possamos ser introduzidos ali e mais uma vez amados por Ele, para que possamos também amar aqueles que mais precisam de nós. Qual é a chave? Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto,
Muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.